Quando um ditador abandona seu palácio para se esconder atrás dos muros de uma embaixada estrangeira, não é mais uma fuga, é uma confissão de medo. Em agosto de 2025, Nicolás Maduro atravessou discretamente os portões da embaixada chinesa em Caracas. Sem uniforme, sem discurso, sem tanques. Apenas com medo. Medo de um cerco que se fechava de todos os lados. Econômico, político e agora militar. O que levou o último bastião do chavismo a procurar refúgio no solo diplomático de uma potência estrangeira? O que isso revela sobre os bastidores do fim de um regime que resistiu por décadas a sanções, protestos e tentativas de golpe? Este não é apenas mais um capítulo da história venezuelana. É o desfecho silencioso de uma era e o início de um novo mapa de poder no Caribe. A imagem de Maduro entrando na embaixada chinesa ecoa fantasmas da história. Em 1989, Manuel Noriega fez o mesmo. Buscou proteção na Nunciatura Apostólica do Panamá. 3 dias depois, os Estados Unidos invadiram o país. Em 2014, o ucraniano Viktor Yanukovych fugiu de Kiev com apoio russo e sumiu da cena política. Esses episódios têm algo em comum. O momento em que o líder compreende que perdeu o controle da narrativa, da força e do território. Refugiar-se numa embaixada é um gesto extremo, carregado de significado, diplomático no papel, mas desesperado na essência. Horas após a entrada de Maduro, a China divulgou uma nota, formal e protocolar, afirmando respeito à soberania venezuelana e repúdio a interferências externas. Mas houve algo ausente, nenhum sinal de garantia militar, nenhum compromisso claro de proteção. A China falou para não se comprometer. É uma equação de custo-benefício. Os chineses evitam envolvimentos diretos em conflitos com potencial de desgaste internacional. A doutrina é clara: preservar a estabilidade, evitar embates militares externos, manter a imagem de potência racional. Abrigar Maduro é simbólico, mas defendê-lo com armas é outra história. Enquanto Maduro cruzava os portões da embaixada chinesa, um silêncio ensurdecedor vinha do outro lado do mundo. Nenhuma nota oficial do Kremlin, nenhuma imagem de Putin ao lado do velho parceiro latino-americano, nenhum gesto de socorro. Era o tipo de silêncio que diz tudo. A guerra na Ucrânia drenou o arsenal russo e sua ambição global. Desde 2022, a Rússia afunda num conflito sangrento na Ucrânia. Estima-se que já tenha perdido mais de 350 mil soldados, milhares de blindados e bilhões de dólares em recursos. A Rússia de hoje não é mais a que financiava ditaduras amigas ou projetava influência global. Está exaurida, pressionada por sanções, encurralada pela OTAN. Abrir uma nova frente de tensão na Venezuela seria suicídio. Pouco antes da fuga de Maduro, um encontro secreto entre Putin e Donald Trump, agora de volta à presidência dos Estados Unidos, acendeu alertas diplomáticos. Fontes próximas ao Departamento de Estado americano sugerem que houve um acordo informal. A Rússia manteria a distância do colapso venezuelano, em troca de uma flexibilização temporária no fronte europeu. Um jogo de bastidores, onde Maduro virou moeda de troca. A geopolítica russa sempre foi pragmática. Enquanto um regime serve ao interesse de Moscou, recebe apoio. Quando vira peso morto, é descartado. Maduro, atolado em dívidas, sem controle do território e cada vez mais isolado, perdeu seu valor estratégico. Passou de ativo diplomático a passivo tóxico. Putin não precisa dizer nada. O silêncio já é a sentença, e esse comportamento não é novo. No Afeganistão, em 1989, os soviéticos deixaram o país às pressas, abandonando seus aliados locais ao Talibã. Na Síria, em 2018, recuaram tropas sem aviso, deixando milícias pró-Assad vulneráveis. Na Alemanha Oriental, em 1989, a União Soviética lavou as mãos diante da queda do Muro de Berlim. O padrão é claro: quando o custo supera o benefício, Moscou recua. E agora, em 2025, Maduro é apenas mais um número nessa contabilidade brutal. Enquanto Maduro se escondia sob bandeiras estrangeiras e Putin virava o rosto, os céus e mares da Venezuela se encheram de aço americano. O que começou como um cerco diplomático transformou-se em cerco militar total. Os Estados Unidos não anunciaram, eles simplesmente chegaram. Atracados a 20 milhas da costa, estão os navios do Amphibious Ready Group, trazendo a temida 22ª Força Expedicionária de Fuzileiros Navais,
uma das unidades mais letais e versáteis do Corpo de Fuzileiros dos Estados Unidos. São cerca de 2.200 homens treinados para operar em ambientes urbanos, selvas e zonas costeiras. Com suporte aéreo, blindados leves, drones e helicópteros de assalto, essa unidade é projetada para uma coisa: vencer rápido. Nos últimos 5 anos, foram mobilizados em missões de evacuação no Oriente Médio, reforço de aliados no Pacífico e exercícios de guerra híbrida na América Central. Agora, estão a poucas horas de Caracas. Mas os Estados Unidos não precisam disparar um único tiro. O bloqueio naval imposto ao redor da Venezuela tem sido cirúrgico. Nada entra e nada sai. Os portos fechados, as aeronaves rastreadas e as comunicações interrompidas. Esse tipo de cerco é tão psicológico quanto logístico. Ele asfixia o moral interno, pressiona desertores e transforma o alto escalão do regime em reféns de sua própria impotência. Maduro está cercado, seja física e mentalmente. Não é a primeira vez que os americanos atuam com força decisiva na região. No Panamá, em 1989, Operação Just Cause removeu Noriega em 4 dias. Em Granada, 1983, tropas invadiram em menos de 48 horas, controlando a ilha. No Haiti, em 1994, intervenção rápida para restaurar governo democraticamente eleito. Todos esses precedentes mostram um padrão: ações cirúrgicas, rápidas e com objetivos claros. Quando o cerco termina, o regime cai. Estimativas de inteligência indicam que o regime ainda possui entre 20 e 30 dias de combustível, estoques militares escassos e uma tropa com moral em colapso. Deserções aumentaram 300% em 2 semanas. Generais estão em silêncio. Civis saem às ruas não mais por esperança, mas por fome. Cada dia que passa, o tempo militar de Maduro encurta como um pavio aceso. Ele sabe disso e, por isso, se esconde. O fim de um regime raramente acontece diante das câmeras. Ele acontece no olhar de um ditador isolado, na tensão de um rádio mudo, na marcha de navios que não precisam anunciar chegada. E agora, a pergunta que paira no Caribe: quem será o próximo a cruzar os portões de uma embaixada, antes que a bandeira caia? Se você sente o peso dessa história e entende o poder do silêncio militar, comente abaixo. Já viveu ou testemunhou algo parecido? Compartilhe sua história. Até a próxima operação.